Marielle, presente. 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 Conheci a Mari na rua. A gente estava fazendo uma atividade do feminismo do Rio de Janeiro. Eu conheci a Marielle por uma propaganda política, quando ela veio disputando. Eu conheci ela no início de 2015, no debate sobre racismo e encarceramento. Eu conheci a Mari na internet. Eu conheci Mari na época das eleições, né? Vi o programa dela, o projeto. Então, a gente se conheceu dividindo mesa, né? Dividindo luta, nos muitos eventos que a gente compartilhava. Eu conheci ela no cinema. Eu conheci a Mari aqui, fazendo Pretas no Poder. Ela era uma das convidadas, uma das pretas. Foi meio que uma maré, assim, de situações que me fizeram aproximar da Marielle. Eu nem lembro quando eu conheci a Mari. Qual foi a ação específica que fez nossos corpos se encontrarem. Eu sentia muito orgulho quando ela dizia que eu era uma amiga que ela tinha ganhado na luta. Eu tinha muito orgulho de ouvir isso dela. E ela ensinou algo para mim, e acho que para muitas outras mulheres, que é a necessidade de se aquilombar. Ela ensinou que a gente devia olhar para a outra, sabe? Que a gente devia se ver na outra. A Mari era uma pessoa que incomodava, né? A Mari é o discurso da meritocracia que o povo branco gosta de dizer e gosta de contar que funciona. Ela é esse espelho. Pobre, negra, favelada, saiu da favela, só que dentro do discurso meritocrático, ela não se modificou. Ela não se encaixou nos padrões que a meritocracia pede. As pessoas não se sentiam repelidas pela Marielle, as pessoas se sentiam atraídas pela Marielle. As pessoas comuns. E ela sempre falava isso, eu tenho que falar com as pessoas. A gente tem que falar com as pessoas, a gente precisa aprender a falar com as pessoas. E ela falava, brincava comigo, não me enche de teoria, não quero saber de teoria. O que eu vou falar para as pessoas amanhã? Como é que a gente vai aprovar isso aqui? Como é que a gente consegue construir isso aqui de uma forma sintética, rápida, precisa, que as pessoas entendam o que a gente quer passar? Ver uma mulher negra, linda, bem vestida, maquiada, perfumada, sorridente, alegre, feliz, bem amada, é muito mais empoderador do que qualquer outra coisa. E acho que a grande marca dela era conseguir manter, né? Manter muita coisa, manter muita gente junta, manter a possibilidade de diálogo entre grupos que normalmente têm muita dificuldade de dialogar, manter um canal aberto, franco, com todas as pessoas, né, pelas quais passaram pelo caminho dela, e manter o sorriso, né? O que, no nosso caso, vindo da onde a gente vem, é um ato de coragem, um ato político, de uma grandeza que poucos conseguem compreender. Você chega num lugar, aí a pessoa que controla aquele lugar, que decide o que vai acontecer ali, na maioria das vezes é uma pessoa branca, é um homem branco, na maioria da maioria. Aí tá, você é um menino preto, você é uma menina preta, você é uma adolescente, você chega ali e ninguém parece com você, ninguém parece com a tua mãe, ninguém parece com a tua tia, com o teu tio, com ninguém que você viveu a vida inteira. Tá bom, você reverencia aquilo, você tem que respeitar, você tem que botar uma roupa certa para entrar naquele espaço, mas aquilo não tem a ver contigo, não parece você. Eu acho que a gente precisa muito que as coisas pareçam, as pessoas pareçam com a gente nos espaços que a gente vive e vai. Ela representava uma mulher vitoriosa, guerreira, forte, inteligente,
para além da nossa barreira de sofrimento, de luta. O que a Mari estava fazendo era simplesmente tentar garantir o básico para pessoas que não têm o básico. E o básico, eu digo, seja de respeito, o básico, eu digo, seja de condições mesmo de alimentação e saneamento básico e tudo. Ela não deixava de sentir pelos outros, ela não deixava de lutar pelos outros, independente de quem fosse, dos metroviários aos policiais. Ela não fazia distinção. A Mari fazia aniversário na Pedra do Sal. A Mari terminava de beber comigo nos eventos. A Mari perguntava se eu tinha comido. A Mari era uma pessoa, para além de se importar, porque a Mari se importava, ela tinha isso, ela se importava com você, ela se conectava com você, ela se conectava com as lutas todas. Mas, para além disso, a Mari era muito divertida. E ela não falava do sofrimento. A Mari não falava de como era doído, de como era pesado, de como era difícil interagir numa Câmara de Vereadores repleta de homens brancos. Ela falava sempre no que ela podia fazer, no que a gente podia fazer melhor. E isso tudo pareceu ruir com 4 tiros na cara. E isso é inadmissível. Não é com isso que eu quero seguir daqui para frente. Então, eu vou trabalhar o máximo possível para deixar as mulheres negras em torno de mim felizes, seguindo, porque uma mulher negra, quando está feliz, move o mundo. Eu efetivamente estou muito menos preocupada com as intenções daqueles que nos retiraram brutalmente, covardemente, Mari Anderson, e mais preocupada com os efeitos devastadores e desproporcionais que essas execuções terão sobre nós. Não tem outro caminho a não ser chutar a porta e uma puxar a outra. Eu acho que a única coisa agora que sobra pra gente é fazer com que o que ela falava chegue em mais gente, entendeu? Então, assim, o acesso ao que ela dizia está se espalhando. Com o rompimento da missão dela aqui na Terra, eu acho que dentro do mundo inteiro, né, que foi um assunto que não ficou só aqui no Rio de Janeiro, repercutiu mundialmente. Eu acho que seminou uma semente em todos para continuar essa missão dela. Eu acho que o reflexo do que aconteceu depois da notícia da morte dela é reflexo disso, do que ela construiu, de que a gente precisa olhar para a outra e de que a gente precisa construir juntos. É juntos que a gente consegue lidar com as violências que atravessam a gente. É coletivamente que a gente consegue sobreviver, assim. Eu entendo muito o eu sou porque nós somos. E uma sobe e puxa a outra. Mas eu queria muito que ela tivesse certeza de que eu sou porque ela é. Ela é importante. A Mari vai ser importante sempre. Sempre. E eu queria muito ter falado isso para ela mais vezes. Eu sou porque nós somos. 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 Eu sou porque você é.